gente vai fazer hoje, né, o esboço de gráfico de uma função racional do tipo f de x sobre g de x, em que os graus das duas funções, né, tanto do numerador quanto do denominador, são iguais. Então a gente vai trabalhar aqui uma em que o grau da de cima é grau 1 e a de baixo também é grau 1. Então, o esquema para a gente poder traçar o gráfico desse tipo de função, a primeira coisa é a gente analisar o domínio, né, da nossa função. Nesse caso, como é uma fração, o nosso denominador não pode ser zero. Então, a gente sabe que 2x menos 6 tem que ser diferente de zero. Logo, 2x tem que ser diferente de 6, x tem que ser diferente de 3. Além disso, a gente pode também fazer a seguinte análise, que seria analisar os possíveis valores de restrição de y. Se eu pegar a minha fração aqui, né, que é a minha função, e igualar a y, e eu multiplicar isso aqui cruzado, eu tenho 2x mais 5 é igual a 2x vezes y menos 6y. E existe aqui uma restrição para o valor de y. Qual seria essa restrição? Se esse termo aqui for igual a esse, né, a minha parte algébrica ela deixa de existir, vai ficar 5 igual a menos 6y, em que y vai ser um valor, né? Vai ser um valor numérico. E nesse caso, a minha constante ela cortaria, né? A minha parte algébrica cortaria. Então, y tem que ser diferente de 1. Porque se y for 1, o que vai acontecer? Vai ficar 2x mais 5 é igual a 2x menos 6. E aí 2x vai cortar, né? Vai cancelar dos dois lados, e 5 é igual a menos 6, é impossível. Então, a restrição da minha imagem seria y diferente de 1. Nesse caso, a gente vai ter aqui o nosso domínio sendo x pertence aos reais, tal que x tem que ser diferente de 3, né? Que a gente calculou lá. E a imagem seria y pertence aos reais, tal que y tem que ser diferente de 1. Eu até comentei nas aulas que o macetinho para a gente poder determinar a restrição do y é só você fazer a divisão do coeficiente do x aqui da função, né, pelo coeficiente do x de baixo. Então, 2 dividido por 2, 1. Então, realmente, y não pode ser 1. E nesses pontos de restrição da função existem duas assíntotas. Então, a gente vai ter uma assíntota, né, em x igual a 3 e em y igual a 1. A gente vai ter uma assíntota vertical e uma assíntota horizontal. Eu posso determinar a raiz dessa função, né? Quem é a raiz da função? Vai ser o valor de x que vai zerar a minha expressão. Então, se eu colocar aqui 2x mais 5 sobre 2x menos 6 é igual a 0, multiplicando cruzado vai ficar 2x mais 5 igual a 0. 2x igual a menos 5, então x é igual a menos 5 meios. Então, aqui seria a minha raiz. Agora, a gente pode fazer o esboço do gráfico. Tem o eixo y, deixa eu pegar aqui mais assíntotas. Tá, assim. Tá muito tortinho, mas tá bom, dá pra perceber aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Deixa eu pegar um outro color aqui. A gente vai traçar as assíntotas de uma outra cor para poder diferenciar. Então, a gente tem uma assíntota em x igual a 3. Então, eu traçar uma linha pontilhada no x igual a 3, porque aqui não pode ter gráfico. Vou traçar uma assíntota horizontal no y igual a 1, porque aqui também não pode ter gráfico. Faço a marcação da minha raiz, que é menos 5 meios, então, no caso, menos 2,5. Então, o ponto de interseção com o eixo x é esse. E o gráfico ele vai se comportar como uma hipérbole, né? Então, a gente vai ter aqui gráfico mais ou menos assim, assim, e funciona simétrico para o outro quadrante aqui em cima. Então, vai ser uma coisa mais ou menos assim. Esse aqui é o gráfico da nossa função. A gente pode analisar aqui, por exemplo, o limite de f de x
com x tendendo a 3. Como eu não especifiquei se ele é pela direita ou pela esquerda, eu estou analisando o limite bilateral. Se eu estiver me aproximando do x igual a 3 pela direita, ele vai tender a mais infinito, mas se eu estiver me aproximando pela esquerda, ele vai tender a menos infinito. Como não tem, né, o mesmo valor pela esquerda e pela direita, o bilateral ele não existe. E exatamente porque o limite bilateral não existe, a função é descontínua, tá? Então, a descontinuidade ela é comprovada pela inexistência do limite bilateral.